Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, número 139. Salmo 139, a partir do versículo 1. Amém? Mesmo assentados, vamos ler com toda reverência a palavra de Deus. Salmo 139, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos percorrer todo esse salmo, mas vamos orar agora. Feche os seus olhos, coloque o teu coração diante do Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra aberta, enviada a nós, disponível, Senhor, sobre os nossos corações. Senhor Deus, nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, e que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para compreender toda a verdade a respeito da Tua palavra. Senhor Deus, nós queremos viver a partir desta verdade. Por isso nos ensina, porque queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Eis aqui, Senhor, os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz nessa noite. Assim oramos, em nome do Teu Filho amado. Amém, amém. E amém. Amém. Queridos, nós estamos lendo um salmo que foi escrito por Davi. E os salmos de Davi, a sua maioria, quando eles foram escritos, eles foram escritos durante um contexto de aflição, um contexto de perseguição, de lutas que Davi enfrentava. Se nós olharmos a trajetória de Davi, ela é marcada por desafios, por lutas, por dificuldades. Davi, quando nós olhamos no seu próprio chamamento, né, vamos dizer assim, quando o profeta vai até a casa do seu pai para ungí-lo rei, naquele contexto nós já vemos que ele enfrentava desafios até mesmo dentro da sua casa, porque todos os irmãos são convidados, chamados para aquele jantar, mas um é esquecido, um é deixado para trás, que estava lá nos campos, cuidando das ovelhas, dos rebanhos, que era Davi. Nós vamos ver que após ele ser ungido para se tornar um rei em Israel, ele também passa a servir o rei Saul, e ali também ele passa a ser perseguido, acusado injustamente, e até Saul passa a tentar matar Davi. Ele tem que fugir da presença de Saul, se esconder do exército. Várias aflições, e quando ele assume o seu reinado, ele enfrenta várias batalhas, lutas contra os exércitos inimigos, estabelecendo o reino de Israel, e depois ele passa até mesmo a sofrer mais uma vez dentro da sua casa, quando o seu próprio filho tenta tomar o seu trono, dá um golpe de estado durante seu reinado. E durante todas essas experiências, Davi estava ali redigindo canções, que são os salmos, mas eram também orações a Deus. Aqui os salmos são os registros das orações e adoração de Davi dirigida ao nosso Deus. Então, em meio
as dificuldades e adversidades, Davi vem registrando essas orações a Deus. E não diferente, nós estamos aqui nesse salmo, número 139, onde Davi, nesse contexto que eu trouxe para você, Davi estava ali reconhecendo a onisciência de Deus, que Deus tudo sabe, a onipresença de Deus, que Deus está em todo lugar, e a onipotência de Deus, que Deus é todo poderoso. Davi estava aqui nesse salmo reconhecendo, quem Deus era e a sua total dependência a respeito de Deus. E para nós hoje, diante de tantas circunstâncias das nossas vidas, circunstâncias que vêm muitas vezes para tentar nos cegar, tentar nos desviar o olhar desse Deus que Davi está aqui descrevendo, qual tem sido o nosso posicionamento? Porque Davi, em meio às circunstâncias desafiadoras da sua vida, ele escolhe lembrar de quem era o Deus dele. Ele escolhe lembrar quem era o Deus que estava sobre a sua história. E nós? Qual tem sido a nossa ação diante das adversidades da vida? As circunstâncias, elas podem afetar o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, as adversidades vêm, eu até falei isso semana passada, as adversidades vêm na nossa vida para colocar à prova a nossa integridade diante de Deus. O que é integridade? Se o meu discurso está alinhado com as minhas ações. Então as provações vêm na nossa vida para colocar à prova se eu estou íntegro, se eu estou inteiro, se eu estou realmente sendo verdadeiro diante de Deus. Ela vem para pôr à prova se as minhas bases estão bem firmadas nesse Senhor. Por isso, qual tem sido a nossa mentalidade diante das adversidades? Porque o salmista escolhe lembrar quem é o Deus que ele servia. As adversidades podem cegar a nossa fé, desviar os nossos olhos de Deus. Por isso hoje, eu gostaria de meditar com vocês nesse louvor que um homem escreveu em meio às adversidades da sua vida, para que a nossa mentalidade seja alinhada com a verdade a respeito do nosso Deus. Eu queria meditar com você e nós vamos tentar percorrer esse salmo aqui para que essas verdades governem o nosso coração. Porque a primeira coisa que eu aprendo é que diante das adversidades, nós temos a tendência de pensar que Deus não se importa conosco. Diante das adversidades, por mais que nós falamos, eu tenho fé em Deus, mas chega num extremo da adversidade que vem um pensamento falacioso sobre a nossa mente que diz assim: Deus não está se importando comigo, Deus não está olhando para a minha história, Deus não está ouvindo as minhas orações. As adversidades nos tendem a pensar que Deus nos ignora. Mas o salmista, ele escolhe se apegar a uma verdade, que é: Deus conhece tudo. Deus conhece tudo que se passa na minha vida. Por isso que o salmo começa aí no versículo 1, dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Essa palavra aí, sondas, é ser procurado, ser buscado, ser examinado detalhadamente. O que o salmista, que Davi estava dizendo, que Deus o procurava e o examinava detalhadamente. Deus procurava por Davi em todo tempo. Deus estava olhando para a história de Davi em cada circunstância. Senhor, Tu me sondas e me conhece. O Senhor conhece quem eu sou, o Senhor me busca e está vendo quem eu sou. O Senhor está olhando para a minha vida. Eu não sou um desconhecido aos Teus olhos, muito menos sendo ignorado pelo Senhor, porque o Senhor me sonda e me conhece. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece
os meus pensamentos. Sabe esse me sento e me levanto aqui? Davi estava falando, olha, o Senhor sabe como que está as minhas forças. Sabe quando eu estou cansado e quando eu estou disposto, quando eu estou de pé. O Senhor sabe, Ele olha de longe, sabe o que está passando nos meus pensamentos, como que eu estou emocionalmente, como que está o meu interior. Sabe, querido, eu estou aqui percorrendo esse salmo para que você se lembre que diante das adversidades da tua vida, essa é a verdade sobre a tua história. Há um Deus que sonda a sua vida e conhece quem você é, que sabe como estão as tuas forças, quando você está abatido, que você tem que fazer uma pausa, quando você está de pé e disposto a caminhar novamente. Ele sabe das batalhas do seu interior, na sua mente. Ele ainda longe conhece os meus pensamentos. Essa palavra pensamento aqui é mais do que imaginação, o que está passando dentro da cabeça, mas é propósitos de vida. Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe os seus anseios. Ele conhece o seu interior. Propósitos e objetivos, Ele sabe de longe. Quando ainda está passando pela nossa mente, o Senhor olha e observe, nada está oculto, porque Ele conhece tudo. Versículo 3, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Esse andar aqui, Ele conhece a tua trajetória, Ele conhece o teu modo de viver, Ele sabe conforme como você está conduzindo a tua vida, porque Ele conhece tudo. Ele não está ignorando a tua história, então Ele está vendo a trajetória, o teu modo de caminhar. Ele conhece o meu andar, o meu deitar, o lugar onde eu repouso, o que tem sido o meu descanso. Deus conhece. Ele conhece todos os meus caminhos. Sabe que Davi estava dizendo assim, olha, aonde o curso da minha vida vai dar, Deus já conhece. Por onde eu tenho guiado a minha história, Deus já está lá. Deus está vendo. Não é oculto. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus pode o que nós não podemos. Davi estava reconhecendo que Deus conhece tudo. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Sabe o que eu queria que você se lembrasse nessa noite? É que nós até abrimos, no momento de oferta nós falamos isso aqui. Deus conhece tudo que nós necessitamos, Ele supre as nossas necessidades. Davi está dizendo, olha, quando eu vou apresentar a minha necessidade a Deus, quando eu vou erguer a minha voz, quando eu vou clamar a Ele, antes dessa palavra chegar na minha boca, Deus já sabe o que eu preciso. Deus já conhece a tua necessidade, meu irmão. Isso que tem afligido o teu coração não está oculto aos olhos de Deus, muito menos sendo ignorado por Ele, mas Ele conhece tudo o que nós necessitamos. Antes da palavra chegar à minha boca, Ele já sabe o que eu preciso. Tanto que o Senhor Jesus, quando vai ensinar o seu povo a orar, Ele fala, olha, não chegue com orações, com vãs repetições diante de mim, porque é assim que os gentios fazem, né? Os pagãos fazem. Mas aí Ele vai dizer lá em Mateus 6:8, porque o Pai de vocês sabem o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. O Pai de vocês que está no céu sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Aí pode ter uma vozinha aí assim, lá dentro. Lá das palavras antigas você vai lembrar que é a vozinha do escravinho, viva aí dentro ainda.
que está dizendo assim, se Deus sabe de tudo que eu preciso, por que eu tenho que falar? Porque como um bom pai que te ama, Ele quer que você compartilhe a vida com Ele. É mais do que apresentar a necessidade a Ele, mas é estar num lugar com Ele. Quem é pai e mãe que sabe, você vai lembrar, né, quando teu filho realiza algo na escola, ou marca um gol, sei lá, faz um desenho, e ele tem o prazer de chegar e te apresentar, contar para você, compartilhar a vitória. Ou às vezes quando ele quer muito algo, e ele vem e te pede, você já até sabe que ele quer, mas quando ele vem e te apresenta, você tem alegria naquilo de ser a resposta de um anseio do teu filho. É isso que o Pai que está no céu quer que nós façamos diante dele. É ir para compartilhar a vida, é estar na presença dele. Mas antes mesmo de nós pedirmos, ele já sabe o que nós necessitamos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Davi está dizendo, o Senhor conhece tantas minhas necessidades que Ele me guarda por todos os lados. Algumas versões vai falar, né, pela frente, por trás. Era a retaguarda guardada por Deus, a frente guardada por Deus. E se não bastasse isso ainda, Ele coloca a sua mão sobre nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nós caminhamos sobre a sombra da mão poderosa do Altíssimo Deus. Deus conhece tudo o que nós necessitamos, querido. Então, diante das adversidades da vida, a primeira verdade que nós devemos trazer para o nosso coração é saber: Deus conhece tudo o que eu estou passando. Deus conhece tudo o que eu necessito. E Deus me guarda debaixo da tua mão. E aí sabe o que é o mais interessante? Que na hora que Davi olha para essa realidade, a única resposta que Davi pode fazer é se render em louvor e adoração a Deus. Porque aí no versículo 6 ele vai dizer assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. O que Davi está dizendo: Senhor, quando eu me deparo com essa verdade, que nada é oculto diante do Senhor, que o Senhor conhece tudo o que está acontecendo na minha vida, até o que está por vir, a minha jornada, o meu caminho, esse conhecimento, essa revelação é maravilhosa demais para mim, é extraordinário, é mais do que eu posso compreender. Essa palavra atingir aí que Davi usa, quer dizer, eu não posso resistir a isso, eu não posso prevalecer sobre esse conhecimento, eu não posso vencer essa verdade. Queridos, nós precisamos entender que essa mesma realidade que estava sobre a vida de Davi, está hoje disponível para mim e para você, queridos. Deus conhece tudo. Então, diante das adversidades, quando a mentira vir sobre o teu coração dizendo: olha, Deus está me ignorando, Deus não se importa, que essa verdade, essas palavras entrem no nosso coração dizendo: Deus me conhece, Deus está com seus olhos sobre mim. Amém? A segunda coisa que eu aprendo é que diante das adversidades, nós temos a tendência de nos afastar do Senhor e considerar que Ele não está perto, que Ele não está presente. Não é só o fato dele ignorar e falar: Deus não está perto de mim, Deus está distante, porque se Ele estivesse perto, por que eu estou passando por isso? Se Davi fosse pensar que o Senhor não era com ele, cada vez que Saul tentava exterminá-lo, esse negócio de ser rei não é de Deus não, acho que aquele profeta mentiu, meu. Porque olha, só dele me ungir, o que aconteceu? Deus não está comigo não. Diante das adversidades, a gente tem essa tendência
de considerar que o Senhor está longe. Mas o salmista aqui, Davi, ele escolhe trazer à memória que Deus sempre está presente. Ele diz aí, olha, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi estava dizendo que, olha, para onde que eu posso ir embora? Para onde que eu posso me mover? Que lugar que eu posso ir? Que o Senhor não esteja. Em qualquer circunstância, Deus está presente. Deus está conosco. A pergunta hoje é, se diante dos processos que nós temos que passar na vida, se nós estamos dispostos a suportá-los, sabendo que Deus, mesmo estando do nosso lado, permite que nós passamos por eles. Porque essa é a pergunta. Deus está sempre presente, mas a presença dele não é privação de passar por adversidades, mas é ele estar conosco no meio das adversidades. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde que eu posso ir, Senhor? Para onde fugirei da tua face? Essa face é para onde eu posso fugir da tua presença. Aonde o Senhor está. E aí ele vai dizer assim, se eu subo aos céus, lá estás. E é óbvio, Deus, né, no seu reino. Mas se eu descer no mais profundo abismo, fazer a minha cama lá, sabe o que Davi está dizendo aqui? Olha, eu estou passando por essa circunstância, e se eu me matar agora, morrer, para fugir do Senhor, até nesse momento eu vou me deparar na tua presença. Porque todos vão se apresentar diante de Deus. Então nem a morte pode nos fazer fugir da presença de Deus. Porque naquele glorioso dia, todos vão se apresentar diante desse Deus. Quantas vezes, diante dos desafios da vida, nós tentamos fugir da posição da vontade de Deus para a nossa história. Tentamos fugir do chamado de Deus. Nós tentamos ficar longe dos propósitos, das vontades de Deus para a nossa história. Quando as adversidades vêm, nós queremos retroceder. Mas aí nós identificamos que mesmo que nós venhamos a fugir dos propósitos, da vontade de Deus para a nossa história, nós não conseguimos fugir da graça de Deus, da presença dEle. Porque Davi vai dizer aí, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Davi está dizendo, olha, se eu pegar aqui e for além do horizonte, pela manhã eu pegar e fugir para o lugar mais distante que tiver, pegar as asas da alvorada, ou seja, no amanhecer eu romper no horizonte, trazendo para o nosso tempo hoje eu enfiar dentro do avião e ir para o confim da terra. Mesmo lá, a tua mão me guiará e a tua mão vai me sustentar. Porque a graça de Deus está sobre nós, queridos. Mesmo que nós tentamos fugir dele, a graça dele permanece nos sustentando. Essa mão é a sua força e o seu poder vai permanecer me guiando e me sustentando. E às vezes diante das adversidades, nós tentamos até nos esconder de Deus em meio a uma vida de pecado. Que Davi vai dizer, olha, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Davi está dizendo, olha, se eu tento me ocultar do Senhor, então numa vida que é desagradável ao Senhor, envolta em trevas, mergulhado na escuridão,
Mesmo lá eu não consigo me ocultar do Senhor, porque trevas e luz para o Senhor não faz com que os seus olhos se desviem de mim, que a tua graça não seja acessível, que o Senhor não possa me resgatar desse lugar. Nem uma vida de pecados que Ele nos consegue privar da graça de Deus, porque se fosse assim, toda a humanidade já estaria enterrada, condenada no inferno. Mas foi pela graça de Deus que Ele nos resgatou, que Ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho. Por isso nem as trevas nos faz num lugar oculto o suficiente que Deus não possa nos resgatar, ter os seus olhos sobre nós. As trevas com certeza me encobrirão, mas Deus não tem barreiras de trevas o suficiente que faça Deus desistir de nós. Então eu queria te lembrar que Deus está presente. Aqueles que nós consideramos que está lá perdidos, escondidos nas trevas, Deus está presente. Deus está perto de nós. Nós até cantamos aqui. Ele está perto. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que justamente isso, que as adversidades, elas nos faz tender a pensar que o amor e o poder de Deus não está disponível. Nós fazemos acreditar que o sofrimento é o fim da nossa história. Mas o salmista, ele traz à memória que o Deus Criador, que o seu Criador, o Deus que é poderoso para criá-lo e formá-lo, esse amor de Deus é atuante sobre a sua história. Que o sofrimento não é o fim, nem o propósito de Deus para a sua vida. O salmista escolhe olhar e dizer: o Deus que tem poder para me criar, é o Deus que me ama e vai me sustentar e conduzir a minha vida. Porque ele traz à memória a seguinte verdade: pois tu me formaste, o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou que, visto de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Diante da adversidade, Davi escolhe lembrar: olha, houve um Deus que me amou, que decidiu me dar vida, que decidiu me moldar, me formar. Esse Deus não somente me trouxe à existência, mas Ele estava ali declarando os seus pensamentos ao meu respeito. Ele estava me formando e escrevendo os dias da minha vida. Ele estava determinando a minha história. Por isso eu sei que a adversidade não é um fim, mas o que determina o destino da minha vida é os pensamentos que Deus tem ao meu respeito. O salmista escolhe olhar para o poder criador de Deus e dizer: esse é o amor que Deus tem por mim. Olha para o seu ser, querido. Por mais que o pecado ainda afete a nossa existência terrena, que material, nos gerando enfermidades, dores. Esse feriado eu fui trabalhar lá na minha chácara, lá exagerei, lá mostrei até pro Jonathan a foto da tarefa lá, né, Jonathan? Chegou no fim do dia, aquela dor nas costas, falei: ixi, acho que a idade já chegou para mim. Porque o pecado afetou a nossa natureza terrena, né? E a gente sofre dores, tudo.
Mas eu quero te lembrar que, por mais que nós sejamos afetados por isso, eu queria que você olhasse para a perfeição da criação de Deus, como que funciona o nosso corpo, cada célula, cada órgão, cada membro, em justa cooperação, faz com que tudo isso funcione. Exerça graça, realize tarefa, trabalhe, compreenda, verbaliza, toca, prova. Olha quantos detalhes Deus nos formou, nos criou, escreveu em nós. Essa é a perfeição da obra de Deus. E sabe o que quer dizer isso? É o amor dele sobre as nossas vidas. O Deus que é sábio e poderoso para fazer com que esse corpo funcione tão perfeitamente. É o mesmo Deus que te ama, querido, que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Esse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, que falou e trouxe à existência aquilo que não existia, que colocou tudo no seu devido lugar. Sabe, eu não sei te falar aqui os números certos, mas a probabilidade de tudo em ordem na criação para que houvesse vida, ela é muito, é impossível aos olhos humanos. E esse Deus sábio que organizou tudo da forma que é para que existisse vida, é o Deus que decide te criar e te amar, te chamar de filho e filha. É Ele que determina a tua história, não é as circunstâncias ao teu redor. Por isso Davi escolhe trazer a memória. Tenho um Deus que me criou, que me formou no ventre da minha mãe e que declarava os pensamentos dele ao meu respeito. Sabe, que a tua identidade seja restaurada pelos pensamentos que Deus tem a teu respeito. Que não seja aceitação humana de homens, que não seja o que fizeram com você ou estão fazendo, mas que hoje você venha para esse livro e que você mergulhe aqui e se aproprie das palavras de Davi como suas e diga: esse Deus que me formou no ventre da minha mãe, esse Deus que me tecia e que tem pensamentos mais incontáveis do que as areias do mar, que esse Deus é o Deus que me ama e que está sustentando a minha história em todo tempo. Por isso eu escolho ouvir dele os seus pensamentos, eu escolho ficar com as suas palavras, eu escolho ficar com o seu poder e com o seu amor, ao invés do que eu estou passando. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia quando acordo. Ainda estou contigo. Sabe, é como se Davi estivesse aqui sonhando, falando assim: nossa Deus, quantos pensamentos o Senhor tem a meu respeito. E na hora que eu acordo ainda eu vejo: o Senhor está comigo ainda. Mesmo que eu fui lá mergulhado em trevas, o Senhor me resgatou. Sabe por que Deus não desiste de nós quando nós tentamos esconder dele no meio das trevas? É porque Ele não olha lá e vê escuridão, mas Ele vê a obra das suas mãos. Ele vê os seus pensamentos ao nosso respeito. Ele vê os seus propósitos sobre as nossas vidas. Sabe, Ele não vê a deformidade do pecado, mas Ele vê os propósitos dele que Ele estava lá tecendo no ventre das nossas mães. É por isso que Ele não desiste de nós. Por isso que há tanto poder e amor disponível sobre as nossas vidas. Aquele que é poderoso para dar funcionamento ao nosso corpo, não seria poderoso o suficiente para te sustentar em todas as demais coisas? Deus tudo pode. A quarta coisa que eu aprendo é que, no meio das adversidades da vida, nós temos também a tendência de desejar vingança, de tentar fazer a justiça com as nossas próprias mãos.
conquistar um direito que é meu e foi perdido. Mas o salmista, ele escolhe trazer à memória que Deus é o justo juiz, que é Deus que julga a nossa causa, que é Deus que nos defende. O salmista escolhe seguir o padrão de justiça de Deus, desejando o reino de Deus. Ele diz aí no versículo 19: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Sabe, o que o salmista está dizendo assim: Senhor, vem e intervém. Intervém sobre a perversidade, sobre a injustiça, sobre a maldade, sobre a violência. A oração aqui do salmista é: Senhor, vem e termina com tudo isso aqui que é mal e que causa toda essa adversidade ao meu redor. Aqui dá até entender que é como se ele estivesse desejando o mal daqueles homens. Mas na verdade o que ele está desejando aqui é o reino de Deus, é a justiça de Deus na terra. Existem dois jeitos de nós acabarmos com os perversos do mundo. E o primeiro meio é através do anúncio do Evangelho, onde o perverso vai se tornar um santo. A arma mais poderosa para nós destruirmos a perversidade é anunciando as boas novas de Jesus Cristo, é estabelecendo o reino de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer em Ezequiel 33:11: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Olha o clamor de Deus, olha, se arrependam, se convertam desses caminhos maus, abandonem as más práticas. Por que vocês têm que ser destruídos? Por que vocês têm que morrer? Há o dia reservado para a justiça de Deus vir sobre esse mundo. A ira de Deus vai vir sobre essa terra. Mas até lá, há um clamor de Deus dizendo: se arrependam, se convertam, venham a mim, para que vocês não sejam destruídos junto com a maldade, a perversidade, o pecado e a morte. Romanos 12:17 diz: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que a retribuirei, diz o Senhor. É a Deus que pertence a vingança. Sabe por quê, querido? Ele é o justo juiz. Ele julga todas as coisas retamente. O padrão de justiça é Deus. Nós não sabemos julgar ninguém. Nós não sabemos olhar para o interior das pessoas, conhecer o coração das pessoas. A justiça e o julgamento pertencem ao justo juiz. Amém? Então há um dia reservado para que toda a justiça venha sobre esse mundo. Há um dia reservado para que um cetro de bondade e justiça seja estabelecido sobre essa terra. Por isso a nossa oração é para que venha o reino do Senhor. Para que venha o reino do Senhor. Para que a realidade de justiça, paz e alegria no Espírito prevaleça sobre toda a humanidade. O nosso papel é compartilhar do mesmo coração de Deus. Porque era isso que o salmista estava fazendo. Ele diz aí no versículo 21: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti?
Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. O que Davi está dizendo, olha, diante das adversidades, o que importa para mim é compartilhar do teu coração. É aprovar o que o Senhor aprova e reprovar o que o Senhor reprova. É amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. É ter o mesmo coração que o Senhor. Deus, eu estou aqui dizendo, eu compartilho do teu coração. Eu compartilho, Senhor, daquilo que te ofende, e isso passa a me ofender também. Porque eu entendi que o Senhor está com os olhos sobre a minha vida, que o Senhor conhece a minha história, que o Senhor me amou de tal maneira que me tirou das trevas e me trouxe para perto de ti. O Senhor declarou os teus pensamentos ao meu respeito, e isso é extraordinário demais para mim. E a minha resposta agora é amar o que o Senhor ama, é fazer aquilo que te agrada. E quem é teu inimigo passa a ser o meu inimigo, Deus. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores mal deste mundo tenebroso. A nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é cooperar com Deus para que o seu reino venha. A nossa batalha é estabelecer a vontade de Deus nessa terra. Por isso, Senhor, eu compartilho do teu coração e eu odeio quem odeia aquilo que é teu. Nosso papel não é estabelecer vingança em nome de Deus, mas é clamar para que esse reino de justiça venha. E aí, diante das adversidades, eu olho para Deus e falo assim, uma coisa me importa, é eu estar nesse reino, ao teu lado. E aí ele termina aí o salmo dizendo, Senhor, sonda-me. Assim como ele inicia dizendo que Deus o sondava, que Deus esquadrinhava, né? Que Deus examinava, que Deus buscava ele. Ele fala agora, Deus, sonda agora, mas o meu interior. Olha dentro de mim, Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo, Deus, eu estou aqui olhando para os perversos, eu estou dizendo, olha, que vem o teu reino, mas faz um favor, Deus, olha para dentro de mim e vê se ainda há algum vestígio de algo que te desagrada. Vê se há em mim alguma ainda tendência de pegar um caminho que não me leva para perto de ti. E me guia para mais perto do Senhor, me leva para essa realidade eterna. Sonda o meu coração, Deus, porque o meu propósito de vida, de existência, é acessar o teu reino eterno, é estar ao teu lado. Senhor, eu não quero me moldar aos padrões desse mundo, mas ser guiado por ti até entrar no teu reino. Queridos, diante das adversidades nós temos que lembrar que há um destino eterno para as nossas almas, e é ao lado do nosso Deus. Amém? Então que você se aproprie dessas verdades hoje. Para nós encerrarmos, eu quero te lembrar que diante das adversidades da vida, se escolha se apegar às verdades dessa palavra. Lembre-se que Deus conhece tudo. Que Deus conhece o que você está passando. Que Deus te conhece melhor do que você mesmo, porque foi Ele que te criou. Lembre-se também que todas essas coisas, que todos os desdobramentos da tua história te levam até Ele. Lembra que Deus, Ele está presente em todos os lugares. Ele está presente nos dias de vitória, mas também nos dias de choro. Lembre-se que Deus é presente. Lembre-se também que Deus tem poder, que foi Ele que te criou, e que Ele não te trouxe à existência para ser somente mais um número nessa terra,
Mas quando Ele decidiu te trazer nesse mundo, foi porque Ele tinha pensamentos ao teu respeito, pensamentos elevados, para te dar paz e um futuro, pensamentos que são para que você viva ao lado dEle, e viva o melhor da vontade dEle. Você não é um acaso, você não é um acidente, você é um propósito de Deus que foi moldado pelas mãos do Criador de todo o universo. E esse amor que te moldou é o amor que permanece sobre a tua vida todos os dias. E lembre-se também que Deus é justo. E que o dia da vingança do Senhor vem. E o seu reino vai prevalecer sobre toda a terra. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. E isso tem que sustentar a nossa vida todos os dias. Nós escolhemos depositar a nossa confiança nele. E Ele não vai frustrar as nossas expectativas. Pelo contrário, nenhuma mente imaginou, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nem olho nenhum viu aquilo que está reservado pelo nosso Deus. Então lembre-se, Deus conhece tudo. Deus pode tudo. E Deus te ama, querido. E aí, eu não posso encerrar essa mensagem sem te lembrar de uma coisa, mas como que eu conheço esse Deus? Esse Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo conhece. Como que eu conheço esse Deus? É somente através de Cristo. É somente em Cristo que nós temos acesso para conhecer em plenitude quem é esse Deus. Porque Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É somente em Cristo, querido. Hebreus 1,3 diz: o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. É somente no Filho que nós temos acesso ao Pai, amém? Então essa noite, a nossa resposta para Deus tem que ser uma só: Senhor, eu quero permanecer em Ti. Eu quero olhar para o Senhor todos os dias para me lembrar de que o Senhor conhece o que eu passo, que o Senhor pode intervir na minha história e que o Teu amor é atuante sobre a minha vida. Entregar a nossa vida novamente ao Senhor, amém?